Olá, Ilan, que bom falar com vocês. Nós estamos hoje terminando a nossa série Milagres e nós estamos ouvindo grandes testemunhos e muitas coisas acontecendo. É lógico, para ter um milagre você também tem que ter uma batalha. A batalha vem antes e o milagre vem depois. Então também a gente está escutando muitas coisas da igreja que estão em batalhas, mas a minha oração é que esse mês, agora, nesse mês agora, vai ter a resolução dessas batalhas. Estamos orando, estamos focando e eu sei que vocês também. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso. 4 batalhas que muitas vezes nós temos que atravessar antes de ver o milagre. Não sei se você já teve numa situação assim. Você está orando, você está buscando e você sente que você está assim na beirada do milagre, mas parece que não está vindo. Você está assim, você está orando, você está buscando, você tem uma certeza que vai acontecer, mas ainda parece que está faltando alguma coisa. Hoje nós vamos falar sobre essas batalhas, nós vamos falar sobre a batalha, às vezes o esforço, às vezes a ênfase que você tem que ter na sua vida para vencer assim os obstáculos e aí ver a batalha. Pense sobre a mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela lutou durante anos. Ela diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos. Ela teve que aturar pessoas que consideravam ela impura. Ela não podia estar perto de grandes agrupamentos de pessoas, mas mesmo assim ela atravessou a batalha de vergonha, atravessou a batalha de rejeição, ela atravessou a batalha do dinheiro, né? Ela gastou todo o dinheiro e ainda assim ela teve que empurrar através de todas as pessoas e aí teve que atravessar a batalha de confiança, né? De tocar no manto de Jesus. Queridos, todos nós, quando nós chegamos perto de um milagre, nós temos batalhas que nós temos que atravessar. Hoje eu quero ler a vocês uma passagem um pouco longa, de novo, aqui de João capítulo 6, os primeiros 15 versículos. Vou ler rápido, mas eu queria que você acompanhasse ali. Diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 dinários, né, que dá mais ou menos 20 mil reais, não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E o outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso diante de tanta gente? Disse Jesus: mande o povo se assentar. E havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu-os entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso de Jesus que ele tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Caramba, olha quantas batalhas nós vemos ali. Nessa passagem nós conseguimos ver 4 batalhas, mas antes de falar sobre essas 4 batalhas, o que a gente vê é que batalhas não são do inimigo, né? Não são coisa do inimigo. Se você olhar ali versículo 6, diz que Jesus, ele fez essa pergunta. Qual pergunta? Onde compraremos pão para esse povo comer? Perguntou para Filipe. Mas aí diz, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois tinha em mente o que ia fazer. Agora deixa eu falar um negócio com você. Muitas vezes a gente enfrenta batalhas e a gente pensa que as batalhas são do inimigo. Tem muita batalha que Deus permite que você atravesse.
Muitas vezes, Deus quer que a gente atravesse batalhas porque Ele quer ensinar a nossa vida a guerrear. Ele quer nos ensinar a guerrear. Se você olhar, em Israel era assim. Deus deu a terra prometida para Israel, mas mesmo quando deu a terra, mesmo assim Israel tinha que entrar e batalhar e expulsar. Olha aqui em Juízes 3, versículo 1 e 2, olha que interessante. São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Ele fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas. Parece a mesma frase, né? Jesus perguntou para André, mas ele fez isso apenas para pô-lo à prova, porque ele sabia o que era. Queridos, eu sei que é esquisito isso, mas Deus quer que você atravesse batalhas. Nem toda batalha é só do inimigo, não. Às vezes Deus quer porque Ele quer elevar você de nível. Fazer a observação dessa maneira. Quando você vai para a escola, chega no final do ano, você tem que fazer provas. E prova é bom ou ruim? É péssimo. Na realidade não. A prova é o que determina se você vai ser promovido. Então a batalha é assim, a batalha determina se você vai mudar de nível, se você vai mudar de nível. E olha, eu quero a minha vida toda, eu quero subir níveis, eu quero ir para o próximo nível, eu quero subir um degrau. Pense sobre seus filhos. Eu sei que tem muitos pais que falam assim, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Eu não. Eu quero dar oportunidade para os meus filhos conquistar. Mas se você der tudo para o seu filho e ele não tiver que conquistar nada, sabe? Você, em vez de estar ajudando ele, você vai estar prejudicando ele. O que vai acontecer quando ele tiver que caminhar sozinho? Mamãe, papai, olha, deixe seus... Sabe que meus filhos, eu mandei eles para os Estados Unidos cedo, né? Mandei eles sozinho para os Estados Unidos, mandei a Júlia com 17 anos, mandei o Micah com 16 anos, mandei a Caroline com 15 anos e mandei o Ethan com 14 anos. Aí mandei eles conseguir trabalho. E sabe, eles trabalham e eles até hoje pagam a mim 30% do trabalho deles. Sabia disso? Pastor, você é louco. Olha, eles pagam aluguel, a minha casa paga o aluguel, isso faz bem para eles. Às vezes permitir que, muitas vezes ele fala assim, pai, eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu não quero nem saber, você vai pagar teu 30%. Por quê? Porque isso faz com que eles cresçam, tá? Deus nos trata assim, da mesma forma, Deus nos trata. Então a primeira batalha que eu quero falar com vocês hoje é a batalha da fé e da razão. A primeira batalha que acontece é a batalha da fé e da razão. E nós vemos nitidamente isso comparando a resposta de Filipe com a resposta de André. Olha a resposta de Filipe. Ele disse assim, 200 dinários, 20 mil reais, não comprariam pão suficiente para que cada um nem recebesse um pedaço. Olha o negativismo aí. Não vai dar, nem isso vai dar, nem se a gente tivesse 20 mil reais daria. Ele aproxima o que não dá para fazer, né? O primeiro tipo de raciocínio que nós temos é um raciocínio natural, em que onde a gente fala assim, não vai dar, não vai dar. E muitas vezes, quando nós nos aproximamos a uma batalha, a primeira coisa que vem à nossa mente é, não dá, não vai dar certo. Porém, André, ele fala exatamente o oposto. O André chega e em vez de ele falar o que não pode fazer, 20 mil reais, nem se tivesse 20 mil reais daria, ele fala o oposto. Ele fala assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Sabia que você pode escolher como a sua perspectiva diante de uma batalha vai ser? Às vezes, se a sua perspectiva sempre for, não dá, é impossível, sabe o que acontece? Você fica sempre na mesma batalha, sempre voltando na mesma batalha. A gente vê pessoas assim, a gente vê pessoas sempre na mesma batalha no casamento. A gente vê pessoas sempre na mesma batalha na área financeira. A gente vê pessoas sempre na mesma batalha na área de relacionamentos. Por que não vence? Porque fala assim, não posso, pessoas falam assim, nunca vou casar, é desse
desse jeito realmente vai ser um problema. Pessoas que falam assim, nunca vai dar certo o emprego. Realmente, desse jeito você não vai conseguir. Pô, ninguém quer me contratar. Realmente, desse jeito ninguém quer. Então, se você permitir... Eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que mais ou menos 80% dos nossos pensamentos normalmente são pensamentos negativos e nós temos que controlar isso. Você pensa sobre o exemplo dos 12 espias que entraram na Terra Prometida. 12 espias entraram na Terra Prometida e 12 disseram a mesma coisa quando voltaram. Todos os 12 falaram assim, realmente a Terra é boa. Mas 10 dos espias... falaram assim, seria muito bom, mas não dá, tem gigantes, nós somos pequenos, não vai dar. Mas 2 dos 12 espias disseram, nós podemos tomar essa terra, nosso Senhor é maior, nós podemos. Pense sobre isso, é mais ou menos 80% das pessoas, né, 70 e poucos por cento, mas é mais ou menos 83%, mas é mais ou menos 80% dos espias falaram assim, não dá. 20% dos espias, mais ou menos, falaram assim, dá. Olha, existe uma lei, lei de psicologia, que John Maxwell escreve muito sobre isso, que é a lei dos 80-20. 80% das pessoas geram pensamento, mas 20% geram ação. Né? 80% 20%, por exemplo, numa igreja, 20% da igreja faz o trabalho, e 80% só fica sentado. É mais ou menos assim. Vou fazer uma pergunta para você. Você está nos 20 ou você está nos 80? Você está nos 80% que só recebe e não trabalha? Ou você está nos 20% que trabalha e que faz uma diferença? É exatamente isso. Nos nossos raciocínios, às vezes 80% do nosso raciocínio fala assim, não dá. Olha, nós temos que dominar isso. Nós temos que dominar. Então a primeira batalha é a batalha do raciocínio. Agora olha a segunda batalha. Né? Na batalha do raciocínio você tem que vencer. Você vê uma batalha e fala assim, não dá. Para você conseguir seu milagre, você tem que vencer essa batalha. Você tem que confiar nos 20% de fé e esquecer os 80% de raciocínio às vezes. Segunda batalha que a gente viu nessa passagem é a batalha de ordem e desordem. Agora, vou ler uma passagem aqui, eu quero que você tente encontrar todos os pontos de ordem. Olha o que diz aqui em João 6, versículo 10. Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita gente naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Na realidade, a gente vê no livro de Lucas que eram, sem contar mulheres e crianças, talvez 15.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu entre aqueles que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Olha o nível de ordem. Olha o nível de ordem. Primeira coisa, primeiro ponto de ordem. Ele falou, mande o povo sentar. Agora, eu não sei se você já esteve diante de um grupo de 15.000 pessoas e pediu que eles fizessem algo. É a coisa mais difícil do mundo. Às vezes, só falando com 20 pastores, eles não fazem o que eu peço. Né? Às vezes a gente tem uma reunião com 20 ou 30 ou 40 pastores e fala assim, vamos começar a almoçar agora? Aí não, ainda tem gente conversando por tudo. E esses são os pastores? Né? Imagina tentar fazer 15.000 pessoas fazer o que você fala. É um nível de ordem muito, muito grande. E eles fizeram sem microfone, eles fizeram sem equipamento de som, só assim, só na voz. Olha outra área de ordem aqui. Eles falaram que tinham 5.000 homens. Então alguém foi lá e contou. Né? 1, 2, será que ele é homem? 3, 4, né? Contaram, é um nível de ordem. Sabe, na Ilã, nós contamos também, todo mundo, só que a gente conta mulheres também e crianças também, tá? Terceiro nível de ordem, olha só, diz que ele repartiu entre 5.000 homens, ou talvez, contando as mulheres e crianças, 15.000 pessoas, ele repartiu. Agora, eu não sei se você já tentou alimentar 15.000 pessoas. Eu nunca fiz. Mas uma vez, eu tive que alimentar 2.000 pessoas. Eu estava trabalhando numa igreja nos Estados Unidos,
eu era um dos líderes da igreja, e aí a gente tinha marcado um café da manhã. E nos Estados Unidos, café da manhã, ele tem ovos mexidos, bacon, um negócio americano que eles comem lá no sul chamado grits, que é tipo uma, não sei, não tem como comparar, um negócio assim esquisito. E tinha que fazer donuts e tudo isso. E aí, no dia anterior ao café da manhã, tinha 2.000 pessoas inscritas que vinham. O nosso cozinheiro teve um infarto de coração. Aí com isso quase que eu tive um infarto de coração também. Aí eu fui lá no hospital, ele está no hospital e eu estou tentando anotar o que eu preciso fazer para esse café da manhã. E aí ele riu, né? Mas aí eu fiz a anotação e aí no dia seguinte de manhã, eu que estava cozinhando para 2.000 pessoas. Não era 15.000, 2.000. Aí a gente fez os ovos mexidos, assim, grandes, panela industrial, assim, que é hidráulica. Aí você tem uma enxada para mexer os ovos. E os ovos já vêm tudo dentro de, tipo galão de tinta, já quebrados, derrama lá, é um negócio louco. O bacon frita tudo num caldeirão grandão, e eu fiz. Ficou mais ou menos, não ficou tão bom quanto ele, mas deu certo. Olha, eu sei que para alimentar 15.000 pessoas, não dá para fazer sem ordem. E para repartir entre todo mundo rapidamente, para que todo mundo se almoce ou jante rapidamente, não dá para fazer se você não tiver ordem, um incrível número de quantidade de ordem. Então hoje eu quero falar com vocês nessa batalha de ordem, porque é uma área muito importante para mim, para a igreja, uma área de revelação minha. Eu quero te passar três passos para você gerar ordem para que você possa alcançar o seu milagre. 3 passos para a ordem que a gente vê nessa própria passagem. Primeiro passo é você ter que fazer algo. Né? Tantas pessoas ficam esperando o milagre, falam assim, eu vou ficar esperando o meu milagre aqui, ficar esperando, meu milagre, vem milagre, vem milagre. Querido, não dá, você não pode, você tem que estar disposto a fazer algo. Fé sem obras é morta. Olha só, Jesus, para o manco segurado, ele falou assim, fique de pé. Paulo fez a mesma coisa. Jesus mandou o leproso ir lá e se mostrar ao sacerdote. No caminho ele foi curado. Moisés, Deus mandou Moisés, levante o cajado para o mar vermelho se abrir. Deus mandou Gideão, olha só, ele disse para Gideão, vá nessa tua força e liberta Israel das mãos de Midian. Ou seja, Gideão teve que fazer algo. Através da Bíblia, a gente vê que existe ação que acompanha a fé. Você quer um milagre? Provavelmente você vai ter que fazer algo. Você quer um milagre de um novo emprego? Provavelmente você vai ter que fazer algo. Você quer milagre de uma cura? Provavelmente você vai ter que fazer algo. Neemã teve que se lavar no Rio Jordão. Provavelmente você terá que fazer algo. Se você quer salvação, você vai ter que crer no coração e confessar com as suas bocas. Você tem que fazer algo. Então, o primeiro passo de ordem, você tem que fazer. Você quer botar ordem na tua vida? Você vai ter que tomar um passo. Não é simplesmente deitar e falar assim, que ordem aconteça. Nunca vai ter ordem dessa forma. Você tem que fazer algo. Segundo passo para a batalha de ordem, que é interessante, é que você tem que fazer algo, mas você procura o que você tem na tua mão. O que você tem na tua mão? O Filipe, quando Jesus falou, onde compraremos pão? Filipe falou assim, puxa, não temos o dinheiro, não temos o pão, não dá. Ele olhou para o que não tinha, e isso não produziu o milagre. Mas quando André falou assim, nós temos um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Ele falou o que ele tinha na mão. Querido, sempre foque
no que você tem. Foque no que você tem. E o que eles tinham? Eles tinham grama, eles tinham muita gente, eles tinham 12 discípulos para ajudar, eles tinham cestos, eles tinham 5 pães e 2 peixes. Foque no que você tem. Uma das lições muito grandes que eu aprendi financeiras é que eu estava trabalhando numa grande igreja nos Estados Unidos, e era 2 semanas só que eu estava trabalhando. Era o primeira vez que eu lá na minha gestão ia pagar todos os funcionários, 250 funcionários lá. E o contador veio para mim e falou assim, a gente não tem o dinheiro. Eu falei, caramba, é assim sempre? Ele falou assim, não, em 40 anos nunca aconteceu. Eu pensei, que droga, justamente quando eu estou aqui, né? Aí eu falei, puxa, ele falou, não tem. Eu falei, o que eu faço? Aí eu fui lá falar com o pastor, fui para a casa dele. Falei, pastor, eu não sei o que fazer. A gente, sexta-feira, vai bater os cheques, a gente emitiu os cheques, mas não tem o dinheiro na conta para cobrir esses cheques. E o banco já falou que não vai honrar os cheques. Aí o pastor falou assim, caramba. Aí, olha o que ele me ensinou. Ele falou assim, volte e descubra exatamente tudo que nós temos. Aí também descubra tudo que nós precisamos. Porque quando nós soubermos ao certo tudo que nós temos e tudo que precisamos, nós podemos soltar a nossa fé para ver a diferença. Sabe, muitas vezes pessoas entram em apuros financeiros, não sabe quem deve, não sabe quanto deve, não sabe quanto tem um pouco de dinheiro aqui, um pouco lá, fica tudo misturado, não sabe quanto tem, não sabe quanto deve, está tudo em fora de ordem, e estava assim. Eu botei em ordem as coisas, e aí, sabe, até naquele mesmo dia, alguém veio e ele trouxe um cheque para o valor e falou assim, puxa pastor, eu não vim domingo, mas eu não queria passar a semana sem eu dar esse cheque. Ele deu o cheque exatamente pela quantidade que precisava. Loucura, né? Mas quando você vê o que você precisa, você tem certeza do que você precisa, você pode ter certeza que Deus vai suprir. Nós, hoje, nós estamos precisando de um grande milagre. Nunca tivemos diante de uma batalha como essa. Nós estamos fazendo 2 obras em 2 igrejas. Vai custar, sabe quanto? Mais ou menos, para as 2 obras, as 2 igrejas, vai custar mais ou menos 500 mil reais. A gente não tem esses 500 mil reais. Então, mas a gente sabe exatamente quanto vai custar. Vai custar 500 mil, a gente sabe o que a gente tem e nós estamos soltando a nossa fé pela diferença. E eu tenho certeza que as igrejas vão abrir no horário certo, no dia certo, tenho certeza, porque fé funciona assim. Você tem que fazer algo e você tem que procurar o que você tem e não ficar olhando o que você não tem. Né? Terceira coisa, olha só, terceira coisa fantástica. Para vencer a batalha de ordem e desordem, você tem que ter um coração grato. Olha só, versículo 11, Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Olha, agradecimento. Sabe, quando você olha para o que você tem na sua mão, você está olhando para o que você tem. Mas quando você agradece, você está olhando para Deus. Sabe, muitas vezes, pessoas, eles não conseguem o milagre, porque em vez, eles não têm a coragem para olhar o que tem, estão sempre mendigando alguma coisa. Querido, você olha o que você tem e invista o que você tem. Mas também, sabendo que vai faltar, você olha e fala assim, obrigado, Senhor. Sabe, gratidão é uma coisa interessante. Nas maiores batalhas que eu já tive na minha vida, gratidão fez uma parte muito grande de vir o milagre. Quando a Renê levou a paulada, ela estava no hospital. A minha emoção... Sabe, a principal emoção minha era, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, que o Senhor, que ela está viva ainda. Obrigado, Senhor, que a ambulância veio na hora certa. Obrigado que os médicos fizeram a cirurgia e atravessaram. Era constante gratidão. Se você, a batalha
a batalha da ordem e desordem é isso, você constantemente ter gratidão. Mas tem uma terceira batalha. A terceira batalha é a batalha da abundância. Olha o que é interessante, versículo 12 diz o seguinte: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nenhum seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Jesus multiplicou a mais? Né? Jesus sabia quanta gente tinha, ele era Deus. Ele não seria um milagre mais assim surpreendente se ele multiplicasse exatamente o que precisasse? Assim, a última pessoa pegasse o último pedaço de pão e falasse assim: eu estou satisfeito. Por que Jesus ainda quis que sobrasse? Por quê? Te falar, querido, porque Deus, sabe, Deus não gosta de fazer as coisas justinhas. Deus gosta de abundância. Deus gosta, quando Ele faz algo, Ele quer que sobre. Ele quer que sobre. Quando Ele te deu tempo, Ele quer que o seu tempo sobre. Ele te deu dinheiro, Ele quer que sobre. Então, existe o conceito de abundância. Então, muitas vezes, quando nós estamos diante de um milagre, às vezes nós não percebemos essa batalha. Agora, tem 2 tipos de pessoa diante dessa batalha de abundância. O primeiro tipo de pessoa não vence, porque eles falam assim: eu não sou digno. Já viu essas pessoas falando assim: não, eu sou contra a prosperidade. Eles falam assim: não, eu sou salvo, eu não preciso prosperidade. Querido, você é aquela mentalidade: eu não sou digno, Deus não quer Deus já me deu salvação e é o suficiente. Sabe, eu tive numa situação assim. A Renê tinha sido curado de tudo, a gente estava tão grato, voltamos para casa, saímos do hospital, a Renê estava falando, estava voltando, era fantástico. Mas ela tinha uma coisa que não tinha sido resolvida ainda: um olho dela estava olhando para cá e o outro olhava para lá. Então ela tinha que usar um tampão em cima de um olho, porque senão ela não conseguia dobrado tudo. Uma vez ela foi colocar o copo d'água na mesa, mas ela deixou cair no meio do chão, porque ela pensou que a mesa estava aqui, mas ela estava ali. Foi terrível. Mas o nosso sentimento foi: puxa, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Quem somos nós para pedir isso também? Né? Diante das 6 cirurgias cerebrais, tal, era uma coisa tão pequena. E os médicos falaram assim: com certeza esse olho não volta. Né? Depois a gente pode cortar o nervo óptico e fazer uma cirurgia para forçar ele voltar em linha reta, mas ficou desse jeito. E a gente estava grato. Erro, né? Eu pensei que já tinha o suficiente, mas aí veio uma mulher, orou pela gente, orou pela Renê, falou assim: vai voltar esse olho em 6 dias, e voltou em 6 dias. Querido, quando Deus faz algo, quando for Deus, Ele não faz justinho não. Ele quer mostrar a abundância. Deus faz o que você precisa e muito mais. Deus faz o que você necessita e muito mais. O primeiro tipo de pessoa fala assim, que não reconhece a abundância, fala assim: eu não sou digno. Mas tem uma outra pessoa que também não consegue vencer essa batalha. Porque quando Deus faz mais, ela consome. Já viu aquelas pessoas? Sempre quer mais. As filhas da sangue suga. Me dá e me dá. Né? Sempre quer mais. Deus faz, e Ele faz em abundância, mas aí a pessoa, em vez de ficar satisfeita e ter de sobra para oferecer para outros, a pessoa fica e retém tudo para ela. Querido, que coisa triste. Olha, nós temos que entender que Deus dá em abundância, mas Ele quer que a gente viva uma vida com margem. Ele quer que a gente viva uma vida com margem. O que é uma vida com margem? É uma vida onde você percebe que o que Deus te dá não é para você usar tudo, é para você deixar parte para os outros. Sabe, em Levítico 23, versículo 22,
mostra exatamente isso aqui. Deus está falando com o povo de Deus e fala assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, mas deixem-na para o necessitado, para o estrangeiro, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Querido, Deus faz em abundância e Ele quer que você viva em abundância, que significa que você tem que viver com sobra na sua vida. Como é que está o seu tempo? Não tenho tempo para nada. Deus te deu 24 horas, igual me deu. Se você consome tudo, você então não está entendendo a abundância. Porque você deveria consumir parte, ter parte para descansar, parte para ajudar outros. Olha, por exemplo, sabe uma das coisas na Ilã? A gente não quer ter culto. Eu sei que muitas outras igrejas têm culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente não quer isso. Em alguns dos nossos campos, que estão muito cheios, tem vários cultos no domingo. Querido, é para você ir para lá em Campo Grande, por exemplo, a gente abriu um culto sábado. Alguns de vocês que vão para o culto de domingo às 20 horas, vai para o culto de sábado e não vem domingo, né? Por quê? Porque nós não queremos que você encha a sua vida completamente com cultos, porque você tem que ter tempo ainda com sua família, você tem que ter tempo com seus amigos, você tem que chamar alguém para jantar com você, você tem que ter tempo isso, porque isso aí é margem. Como é que está seu dinheiro? Não tem dinheiro para nada. Você não entende o conceito de margem. Se você pega seu dinheiro e usa todo o seu dinheiro para você, então você nunca vai ter abundância. Abundância é falar assim: Deus me deu isso, é o suficiente, mas vamos recolher parte para que a gente possa oferecer aos outros. É por isso que o dízimo é tão importante na sua rotina de vida, porque o dízimo força você a dar a primeira parte a Deus, força você a entender a abundância. Quando você dá a primeira parte a Deus, você começa a gerenciar as suas finanças, onde vai sobrar dinheiro. E a gente tem tantos testemunhos disso, muitos e muitos testemunhos disso. Olha, o conceito de margem é como você vence a batalha de abundância. Pense sobre a sua paixão. Você vem para a igreja, a pessoa vem para a igreja assim, na hora do louvor fica assim, Olha, você não tem paixão, o que acontece? A pessoa fica assim sem paixão, a pessoa fica sem paixão porque gastou toda a paixão em coisas erradas. Gastou toda a sua paixão, às vezes, no Flamengo, né? No Botafogo ninguém gasta paixão não, mas às vezes gasta toda a paixão no Flamengo e chega na igreja, você não sobrou paixão. Você tem que ter espaço nas coisas. E a última mensagem, o último ponto que eu quero falar, que é a última batalha para você conseguir uma vitória, é a batalha do foco certo. Olha, às vezes pessoas chegam e passam por um milagre, e quando passam por um milagre, não entendem o que Deus queria fazer. Aconteceu aqui. Olha, Jesus fez um milagre ali, incrível. Versículo 14 diz: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, né? Então eles perceberam que é milagroso. Mas olha a consequência, olha o que falaram assim, versículo 15: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Às vezes Deus faz algo e pessoas entendem completamente errado. Pense sobre Pedro. Pedro estava lá no monte da transfiguração, e aí apareceu Moisés e Elias. E aí o que Pedro falou assim: vamos construir 3 barracas. Entendeu completamente errado. Quando você vê Simão o mago no livro de Atos, ele percebeu que quando os apóstolos oraram pelas pessoas, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, e ele falou assim: eu quero ter, quanto é para eu poder ter isso? Me dá isso também. Ele tentou comprar com dinheiro o dom de Deus. Que loucura. De novo, entendeu errado. Olha, nós precisamos entender que o propósito principal de Deus em tudo que Ele faz, o propósito principal é que Ele quer ter um relacionamento com você. Sabe, às vezes nós entramos numa batalha e começamos a fazer as perguntas: mas por que isso? Por que isso aconteceu comigo?
todas as perguntas erradas. Quando você entrar numa batalha e você fala assim, caramba, por que isso aconteceu? Você precisa voltar ao que você sabe. Volte, você não foque no que você não sabe. Algo terrível aconteceu, por quê? Você não sabe, talvez nunca vai saber. Mas você pode voltar ao que você sabe. O que você sabe? Deus é bom. Que mais? Deus me ama. Que mais? A minha vida está nas mãos de Deus. Queridos, eu quero orar por você. Eu quero orar porque Deus quer tocar na sua vida hoje. Ele quer fazer os milagres. Mas depois de fazer todos os milagres, queridos, nós precisamos ter o foco certo. Saber o que é o resultado desse milagre. E o resultado tem que ser que Jesus quer ter um relacionamento maior com você. Todo dia tem que crescer. Queria pedir que vocês fechassem seus olhos. Ali onde você está mesmo. Feche seus olhos. E eu quero orar com você. Vamos orar por milagres, para que Deus faça esse milagre. Mas também vamos orar pelo seu relacionamento com Ele. Feche seus olhos e repita comigo a sua oração. Diga o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado em minha vida. Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero orar por você. Pai, eu peço, Senhor, agora, Senhor, cada pessoa ouvindo essa mensagem, cada pessoa aqui, Pai, em nome de Jesus, toque na vida deles, ali onde eles estão, Senhor. Senhor, muitos deles estão precisando de um milagre significante. Muitos deles estão em momento de provação, em momento de batalha. Peço que fortaleça o braço deles, Senhor. Que eles ajam, que eles olhem para o que o Senhor deu a eles e não ao que não tem. Senhor, que eles tenham um foco correto, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro milagres e milagres e milagres sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Queridos, essa semana vai ser a semana do seu milagre. Vai ser uma semana fenomenal. Deus vai fazer grandes e maravilhosas coisas. Fique de olho aberto, porque vai ser essa semana. Até semana que vem. Aleluia! Glória a Deus, meus queridos. Que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Que palavra fantástica. Temos sido desafiados a criar, cultivar, construir uma atmosfera de milagres na nossa vida, no nosso coração. E a nossa fé tem sido ativada e tem sido desafiada a crescer. Por isso nós estamos aqui na Igreja Luz das Nações. E eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, para estar caminhando com você nesse tempo incrível que Deus tem separado para mim e para você. Nós estamos aqui no nosso site landchurch.online. Você pode entrar em contato conosco através do chat, pedido de oração novo aqui. Pode também nos acompanhar através do Facebook e do YouTube. Vai ser uma grande alegria poder estar com você, orando contigo, pastoreando. Você pode também falar conosco através do nosso WhatsApp, um canal direto e específico, para que você possa enviar uma mensagem ou ligar para nós. E nós podemos estar conversando com você e te ajudando de forma mais direta. Então, em nome de Jesus, não perca mais tempo. Venha para essa grande família Elan Church, fazer parte desse tempo onde tudo aquilo que Deus tem para a sua vida seja cumprido e realizado, e você viva dia a dia, dias de milagre na sua vida. Nós estamos aqui em nome de Jesus para acompanhar, amando Deus, amando você, Elan.